Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 1 a 3. Diz assim: Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém, de nenhum modo, engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos a Tua ajuda para que neste momento venhamos receber a Tua palavra. Senhor, nós rogamos a Ti que Teu Espírito Santo venha trazer aos nossos ouvidos a compreensão exata daquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, tanto de maneira pessoal como congregacional. Porque o Senhor vê o que ninguém é capaz de ver. O Senhor é aquele que perscruta, que conhece todas as coisas, a realidade nossa. Por isso nós te rogamos, Senhor, que este tempo consagrado a Ti seja de grande proveito espiritual para a nossa vida. Vem nos ajudar, ó Deus. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Derrama a Tua palavra aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês sobre um dos pontos que nós lemos aqui nestes textos. Se você observar, Paulo, ele nos traz uma profecia muito importante. Aqui ele diz que dois sinais seriam evidentes quanto à volta do nosso Senhor: a apostasia e a manifestação do anticristo. E é sobre apostasia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pelo menos ver 4 marcas visíveis sobre a apostasia nos nossos dias. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós, ajudados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, conseguirmos ver que, de fato, estamos vivendo este tempo, nós precisamos tomar uma posição séria diante do Senhor. Talvez muitos de nós estejamos até atrasados nesta jornada, nesta caminhada. Eu creio que todos que estão aqui anelam pela volta do Senhor. E nós precisamos checar este anelo à luz daquilo que a Bíblia diz. Qual é a condição visível daqueles que verdadeiramente esperam este dia, este grandioso dia? Qual é a característica, qual é o testemunho, qual é a condição destas pessoas? Deixe-me colocar alguns textos para que nós venhamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos olhar na luz do Senhor e ver a condição da nossa alma, ver a condição do nosso coração. Hebreus capítulo 9. O versículo 28 diz assim, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado. Agora observe esta frase cuidadosamente, e não somente
Observe. Mas eu gostaria que cada um de nós aqui pudéssemos ler esta frase para nós, para si mesmo. Cada um faça isso para si mesmo. Aparecerá uma segunda vez em relação com o pecado aos que esperam ansiosamente para a salvação. Essa salvação aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com relação aos pecados. Aqui diz que ele, nessa segunda vinda, ele virá e não tem nada a ver com o pecado. Que salvação é esta? Essa salvação está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, quando Paulo fala da transformação do nosso corpo, desse estado corruptível para a incorruptibilidade. Então, é desta salvação que ele está falando. Amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Aqui, neste maravilhoso texto, nós podemos refletir se verdadeiramente nós estamos esperando o Senhor. Porque neste texto nós sabemos que aqueles que estão esperando o Senhor, eles estão esperando ansiosamente. E a pergunta é: você está aguardando o Senhor ansiosamente? Porque se você não o aguarda ansiosamente, com absoluta certeza, existe algum grau de deficiência na sua experiência cristã, na sua vida. Deixe-me colocar um outro texto para vocês. Então, vamos para 2 Pedro. Capítulo 13, o versículo 12. Aguardando e apressando. 2 Pedro 3,12. Essa palavra apressando é a mesma palavra que nós vimos lá no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 28. Aguardando e desejando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Somente até aqui. Então, amados, eu tomei esses dois textos para essa breve introdução sobre este assunto apostasia. Porque apostasia é o esfriamento, é o abandono. Essa palavra, ela vem de dois vocábulos. Uma tradução simples seria abandono de princípio. Mais do que traduzir o significado, ou trazer o significado dessa palavra por meio de uma tradução simples, é buscarmos a sua aplicação espiritual. E quando nós estudamos a palavra de Deus e buscamos a aplicação espiritual daquilo que é essa apostasia, nós temos que nos certificar, nós temos que ter absoluta certeza que nós estamos vivendo este tempo de apostasia. Essa terrível apostasia, que é uma grande marca da volta do nosso Senhor Jesus. Muitos cristãos não estão se importando com isto. Muitos cristãos estão vivendo a vida cristã de maneira extremamente perigosa. Permita-me, eu quero fazer isso rapidamente, mas pelo menos colocar esses 4 pontos para vocês refletir, considerar e aos pés do Senhor, orar, se examinar na luz do Senhor e buscar restauração. Não há como nós ampliarmos a exposição destes assuntos, mas pelo menos colocar aqui nesse tempo que nós temos. Vamos ver cada uma dessas marcas bem rapidamente. A primeira, nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e os versículos 12 e 13. Essa é a primeira marca da apostasia. Prestemos atenção nestes textos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos.
Talvez na sua versão está assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui nós temos duas palavras muito importantes: a palavra iniquidade e a palavra amor. Alguns examinam esta palavra iniquidade de maneira geral, de maneira generalizada. Isso não está correto. Porque nós podemos associar esta iniquidade à corrupção do mundo. Irmãos, o mundo é corrupto desde que o homem caiu. O mundo nunca esteve melhor do ponto de vista moral e espiritual. O mundo sempre esteve em completo colapso moral e espiritual, desde que o homem caiu. O que quero dizer é que essa palavra iniquidade aqui não se restringe à corrupção do mundo. Se examinarmos essa palavra de acordo com o Evangelho de Mateus, apenas de acordo com o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que o significado dessa palavra, a tradução dela, significa quebrar a lei de Deus. Infringir a lei de Deus. Se você buscar essa palavra, de acordo com o original, você só vai encontrar 4 referências. Você vai encontrar outros termos correlatos. Porém, essa palavra, exatamente como está no original, só 4 vezes. Eu vou buscar apenas uma que vai nos ajudar a entender o significado aqui e nos mostrar que não fala da iniquidade no sentido geral, no sentido da iniquidade, da corrupção do mundo. E isso vai mudar a maneira de você ver esse texto. Abra sua Bíblia aqui no capítulo 7 de Mateus. Veja desde o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não lançamos fora demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então você tem aqui profecia, milagres e libertação. 3 coisas: profecia, milagres e libertação. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade aqui é a mesma do versículo 12 de Mateus 24. E aqui não está sendo colocada de maneira geral. Irmãos, o princípio é que a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia. Nós não podemos generalizar as coisas. Você pode até usar isso como uma forma subsidiária, para poder colocar um pano de fundo para a interpretação. Porém, de maneira exata, esse versículo 12 de Mateus 24 não diz isto. A iniquidade de maneira geral. Não é porque a iniquidade do mundo se multiplicou, o nosso amor esfriou. Nada disso. Porque a palavra amor ali é uma palavra-chave. Você sabe muito bem que no texto original do Novo Testamento nós encontramos 4 palavras para o termo amor. Uma palavra, a primeira que eu vou citar aqui, fala do amor erotizado, é a palavra eros. Há uma outra palavra que fala do amor relacional entre os irmãos, que é philos. A outra fala de um amor familiar, storge. Há uma outra também que poderíamos acrescentar, que é paramutia, que ela fala de um desejo muito forte, uma atração muito forte por coisas. E há uma outra palavra que é ágape. Ágape é o amor que define Deus, é o amor de Deus, é o amor relacional, é o amor no sentido mais elevado da palavra. Ágape. E quando diz aqui que o amor vai esfriar, fala justamente do amor ágape. E é aqui que precisamos colocar os nossos olhos com muito cuidado. Porque se entendemos que o sentido aqui de iniquidade é afrontar a lei de Deus, é tentar
quebrar a lei de Deus em nosso relacionamento com Ele. Estão entendendo? O amor está esfriando, é pela maneira como nós estamos servindo a Ele. Não é a corrupção do mundo, é a corrupção espiritual. Não é porque o mundo está numa escala degradante, a caminho, a passos largos para a condenação. A questão é o nosso relacionamento com Deus. Essa palavra ela pode ser melhor interpretada à luz de Apocalipse capítulo 2 e o versículo 5. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, a primeira marca da apostasia é o esfriamento do nosso amor relacional com Deus. E no nosso serviço a Deus, isso tem tido resultados drásticos. Porque muitas vezes nós queremos encobrir a nossa falta de amor em querer fazer coisas para o Senhor, mas nós não temos o nosso coração todo dedicado a Ele. Aqui é um esfriamento do amor relacional, da nossa comunhão com Deus. Isso se evidencia na nossa própria maneira prática de viver a vida cristã. O nosso relacionamento com a palavra, o nosso relacionamento na oração, o nosso relacionamento na comunhão, o nosso relacionamento no serviço, ou tudo funciona de maneira automática, ou somos completamente indiferentes. É isso que esse texto está dizendo, irmãos. Essa é uma marca triste, que denota que nós estamos vivendo uma terrível apostasia, um profundo esfriamento do nosso amor relacional com Deus. E você lembra dos textos que lemos em Hebreus 9 e 2 Pedro 3? Nós não temos desejado ansiosamente a vinda do Senhor. Nós não o temos esperado à porta da nossa casa. Nós estamos dormindo no quarto dos fundos. O sono da apostasia, da frieza, da indiferença. Estamos ocupados demais com a nossa rotina, com o nosso trabalho. Estamos inquietos com a crise deste mundo. Estamos perplexos com a imoralidade deste mundo. Estamos assustados com a corrupção política, sendo que o que deveria ocupar o nosso coração deveria ser um único assunto. O nosso noivo, o nosso Senhor está voltando. Este mundo vai de mal a pior, mas nós deveríamos viver o melhor momento da nossa vida. Deveria ser um momento de maior alegria, de maior disposição, de graça para servir, de uma busca intensa de comunhão. Deveríamos pegar toda a quinquilharia que tenta suplantar a nossa vida, encher o nosso coração, jogar tudo para trás e buscar ardentemente colocar a nossa vida em ordem, para quando Ele chegar, nós estejamos prontos. Nosso maranata tem que ser um maranata verdadeiro, irmãos. Não tem que ser um chavão de retórica, mas tem que ser um maranata verdadeiro. Quando você disser maranata, isso seja ouvido no céu. Porque muitas vezes nós falamos maranata, maranata, o Senhor olha e sabe que o nosso coração está tão arraigado neste mundo, que o nosso maranata é simplesmente uma manifestação da hipocrisia religiosa, que esconde a nossa superficialidade espiritual. Essa é uma triste característica, irmãos, o esfriamento do amor. Mas deixe-me colocar mais outros pontos, porque não temos tempo para prosseguir sobre este assunto, porque ele é rico, irmãos. É uma exortação solene para nós nesse tempo, esfriamento do amor. Isso é geral, irmãos, e não deveria. Se há uma coisa que não poderia estar acontecendo na vida da igreja, é o esfriamento do amor.
Porque se nós chegamos à conclusão que o Senhor Jesus está voltando, se você conversa com irmãos sérios, sóbrios, eles dizem isso: o Senhor está voltando. Então esse deveria ser um momento de grande júbilo. A nossa adoração deveria ser uma coisa marcante. A nossa reunião deveria ser algo glorioso. Deveríamos estar vivendo um momento tão especial na nossa jornada, olhando uns para os outros e dizer assim: irmãos, você está vendo o cumprimento da palavra? Nós podemos pegar o jornal e pegar a Bíblia e ver que as coisas se configuram. E nós estamos presos com tantas coisas, aprisionados por tantas coisas, frios, indiferentes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, irmãos. Essa é uma triste marca da apostasia. Deixe-me mostrar outra para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4. Os versículos 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Aqui nós temos mais uma marca da apostasia dos nossos dias: o engano doutrinário. Tem uma versão que fala assim: o Espírito diz claramente, nos últimos tempos surgirão profissionais da mentira, pregando e ensinando ilusões demoníacas. Pesado, não é, irmãos? Profissionais da mentira, pregando e ensinando ilusões demoníacas. Com qual propósito? Sabe qual é o propósito desses profissionais da mentira? Manter o povo aprisionado. Lembra lá de 2 Timóteo capítulo 3, depois de Paulo dar uma descrição da corrupção de maneira geral, no sentido do mundo e também até espiritual, porque no final ele abrange isso claramente. Então observe, irmãos, que você vai ver mais embaixo, quando ele fala de Janes e Jambres. Janes e Jambres. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 7, 8. Aqueles homens que foram levantados para realizarem grandes sinais, grandes obras, com o único propósito: manter o povo no Egito. Lembram-se? Moisés operando milagres, manifestando o poder de Deus, e eles manifestando enganos, mentiras, milagres mentirosos, enganos, com o único propósito: aprisionar o povo no Egito. O que esses profissionais da mentira têm feito? Eles têm pregado o evangelho que não aponta para a volta de Cristo. Eles não pregam a verdade acerca da pessoa de Cristo. Cristo é só um negócio. Cristo é só um meio para que eles possam atingir o próprio fim, o objetivo deles, o interesse deles. Esses profissionais da mentira, que têm pregado o engano doutrinário, têm feito deste mundo uma prisão para essas pessoas que têm o prazer de viver na ignorância espiritual. Engano doutrinário. Que tristeza, irmãos. Essas pessoas têm a sua consciência cauterizada. Eles estão enganados e pregam engano e mantêm as pessoas num cativeiro de mentiras. Quantas pessoas estão assim? Essa é uma terrível marca da apostasia. E se você estuda, especialmente o livro de Apocalipse, capítulo 13, quando fala sobre a manifestação do anticristo, você vai ver claramente
que o engano, a mentira, a falsa adoração é uma das plataformas para a manifestação do anticristo. A apostasia, irmãos, é uma grande plataforma para a manifestação do anticristo. E é justamente o que Satanás está fazendo. Irmãos, irmãs, Deus tem nos dado um céu aberto de revelações. Deus tem levantado profetas e mestres entre nós, como aqueles que você vê em Números capítulo 10, quando Deus levantou aqueles 2 trombeteiros. Em Números capítulo 9, Deus estabelece o propósito daquela nuvem, aquela nuvem que Ele colocou sobre o seu povo. Era aquela nuvem que iria guiá-los. À medida que a nuvem se levantava, eles tinham que se levantar. Se você ler o capítulo 10 de Números, você vai ver que Deus estabelece a ordem da marcha. As tribos foram colocadas segundo as ordens que o Senhor estabeleceu. Eles não poderiam levantar de qualquer forma. Mas para que isso acontecesse, havia necessidade de que 2 trombeteiros tocassem a trombeta. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Então os trombeteiros tinham que tocar o som correto. E assim o povo saberia que a nuvem estava se movendo. O principal papel daqueles trombeteiros não era tocar a trombeta. O principal papel daqueles trombeteiros era olhar o mover da nuvem. Este é o papel dos profetas e dos mestres. Não é buscar a nova onda. Qual é o melhor assunto? O que o povo quer ouvir? O que o povo quer? Esses trombeteiros, que no Novo Testamento é o ministério dos profetas e dos mestres, eles precisam olhar para o alto. Eles precisam conhecer os movimentos de Deus. Eles precisam se envolver com aquilo que Deus está envolvido. Eles precisam estar aos pés do Senhor para conhecer o tempo e a hora de Deus. No Salmo 74, o salmista diz assim, parafraseando: já não temos as nossas placas, não sabemos nem o caminho que tomar, porque nós não temos os nossos profetas. Como nós precisamos, irmãos, estar atento àqueles que Deus tem levantado como profetas e mestres entre nós, e não nos deixar levar por profissionais da mentira. Deus tem nos dado um céu aberto da sua palavra. Nós não temos o direito de aceitar e permanecer na ignorância. Deus está nos conduzindo em marcha, porque o nosso Senhor está voltando. Nós não podemos ser negligentes. Este é um momento muito importante de toda a nossa jornada espiritual. Estejamos atentos, meus irmãos. Vamos valorizar essas dádivas que Deus nos tem dado em nossas localidades, os seus instrumentos, os seus trombeteiros. Vamos escutar as vozes proféticas do alto, ungidas pelo Espírito Santo, para que não sejamos enganados, porque Satanás fará de tudo, ele moverá de todas as formas, para te manter nesse cativeiro do mundo, para te manter ocupado com as coisas deste mundo. Não é para você deixar o seu trabalho, não é para você deixar os seus negócios, nada disso, mas procure viver a vida com mais discernimento, com mais cuidado. À medida que a volta do Senhor se aproxima, mais densas trevas espirituais estão se tornando. Mais delicado tem sido cada um dos momentos que temos vivido. E muitos estão andando sem discernimento algum. De qualquer maneira, nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós somos o povo de Deus, estamos numa guerra espiritual, estamos numa batalha espiritual. O nosso propósito, o nosso alvo é Cristo e Ele está voltando. Você precisa ir diante do Senhor. Veja a sua vida na luz do Senhor. E o que está errado? Aonde existem brechas que o inimigo tem entrado para poder te manter em cativeiro,
olhe para o seu casamento, veja todas as esferas da sua vida. Muitas vezes nós estamos fazendo a oração no sentido errado. Nós estamos querendo que Deus resolva os nossos problemas, e talvez muitos dos nossos problemas é uma maneira de Deus dizer para nós: você está errado. Se eu responder a sua oração, é pior para você. E Ele não vai responder. E por Deus não responder a nossa oração, graças a Deus, irmãos. Porque se Ele respondesse todas as nossas orações, talvez já teríamos ido para o inferno. Então nós precisamos discernir o não de Deus, e não ficar buscando o sim de Deus. O não de Deus é resposta positiva. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos avançar. Buscar a direção do Senhor em todas as coisas. Porque Satanás, através de todas as suas hostes, principados, potestades, ele está investindo contra o povo de Deus. E por onde nós temos andado, e falo dentro da minha experiência local com os irmãos de Goiânia, você vê muitos emaranhados, sem discernimento algum, pedindo para Deus resolver os seus problemas. Eles não estão entendendo que os problemas têm sido enviados por Deus, para que eles possam discernir melhor o caminhar deles. Eles estão enfiando suas raízes nesse mundo, e não estão entendendo que é hora de arrancar, sair, tirar as raízes deste mundo, desarmar o tabernáculo, porque nós estamos de partida. É claro que não vamos fazer tudo à nossa maneira, nem do nosso jeito, mas fazer tudo com discernimento, na luz do Senhor. Porque o anticristo, esse espírito maligno, que tem a ver com uma pessoa, que tem a ver com um sistema, que tem a ver com um espírito, essas três coisas, que tem a ver com o que é o anticristo, está se manifestando, seja na forma do sistema, seja na forma de espírito, para que um dia tenha uma pessoa. Irmãos, isso é outro capítulo, mas o certo é que nós temos que estar atentos, porque esse espírito está aí, trabalhando sua plataforma, e nós somos o povo de Deus, nós somos o testemunho de Deus na terra, somos o povo escolhido, o povo que o Senhor salvou, redimiu, colocou o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos uma viva esperança. Então nós vamos prosseguir como povo de Deus, olhando para frente, prosseguindo para o alvo, tendo a certeza que a qualquer momento o Senhor virá nos buscar. Deixe-me colocar mais um outro ponto rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver mais uma característica dessa apostasia. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Deve saber isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes. Agora vamos tomar cuidado, porque é essa parte final que nos interessa, porque desta parte final nós extrairemos luz para compreender o que realmente Paulo está dizendo. Ele diz assim: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Segundo, essas pessoas, quais? Essas pessoas que são amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, cruéis. Ele está dizendo, essas pessoas, elas têm forma de piedade. Não está assim na sua Bíblia? Que às vezes eu me pergunto, como nós devemos ler a Bíblia? Eu creio que nós devemos ler a Bíblia olhando para ela e ouvindo Deus. Porque se você só olha para a Bíblia e você não ouve o Espírito, você vai tirar suas conclusões, e você pode passar por cima de verdades. Ele diz que estas pessoas, nós temos uma tremenda dificuldade de admitir isso, mas aqui diz que estas pessoas, elas são amigas dos prazeres, mais do que amigas de Deus. E segundo,
que estas pessoas, elas têm forma de piedade. Piedade é a palavra no Novo Testamento que define vida cristã. Fala de temor, fala de reverência. Então, se você busca uma palavra para definir o que é vida cristã é uma vida piedosa. Piedade é sinônimo de vida cristã. Então ele diz que essas pessoas, elas têm uma aparência cristã. É aqui que nós não admitimos. E por não admitir, o que é que a gente faz? Automaticamente a gente passa por cima do texto. É claro que você pode pegar todos esses textos e dizer assim: irmão, eu creio que essas pessoas aqui só se referem ao mundo. Ora, a minha pergunta é: como que você vai interpretar? Você pode fazer uma afirmação, você não pode trazer interpretação. Porque, de fato, nós encontramos todas essas pessoas no mundo, não é isso? Claro. Só que ele não está falando disso. Ele diz que essas pessoas, elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E segundo, estas pessoas, elas têm uma aparência de vida cristã. Aí o que ele diz? Mas elas negam a eficácia da vida cristã. Essas pessoas não têm realidade espiritual. Irmãos, é com muita tristeza. Eu creio que ninguém tem alegria em afirmar isso. Que mesmo no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas sem realidade de conversão. Mesmo no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Elas têm simplesmente uma capa religiosa, elas não têm conteúdo espiritual. É isso que ele está falando. E esta é uma terrível marca da apostasia. Vida cristã é sinônimo de conversão, de novo nascimento. E muitos estão querendo viver a vida cristã sem uma realidade de novo nascimento. Eles querem viver a vida cristã tendo uma salvação psicológica. Eles acreditam que ser cristão é da boca para fora, somente numa capa religiosa, dizer eu sou crente. Isso não tem nada a ver com vida cristã. Vida cristã tem que ter realidade espiritual. Quando alguém diz que nasceu de novo, esse novo nascimento lhe confere uma nova posição e uma nova condição. E o resultado disso é transformação. Vida cristã é vida transformada. Uma pessoa que nasceu de novo, ela anela pela obra do Espírito Santo em sua vida. Ela anela se submeter ao Espírito Santo, isto é, andar no Espírito. Habitação, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, vida no Espírito. E como nós podemos dizer que nascemos de novo, espiritualmente nós somos pobres? Nós, irmãos, teríamos que rejeitar as porções mais importantes da Bíblia no que concerne a vida cristã prática. Nós teríamos que rejeitar para aceitar essa condição. E graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo não nos deixa confundidos. Isso não é vida cristã. Isso é uma forma de piedade falsa, hipócrita, sem eficácia. Irmãos e irmãs, se há alguém entre nós, se há alguém que esteja ouvindo esta palavra, olhe a sua condição na luz do Senhor. Arrependa. Arrependa. E por último, Hebreus capítulo 5, o versículo 11. A respeito disso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios para ouvir. Porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, outra vez, tendes necessidade de que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegasses a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido.
Pois todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Capítulo 6. Por isso, deixando os primeiros ensinamentos acerca de Cristo, prossigamos em busca da maturidade, sem lançar outra vez o fundamento de arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Somente até aqui. Observe bem, irmãos. Versículo 11. Essa frase, a respeito disso. Uma frase como essa requer maior cuidado na leitura. A respeito disso, o quê? Então nós temos que saber qual é o assunto em foco. Qual é o assunto que este autor está tratando? Quando ele diz a respeito disso, tenho muitas coisas para vos dizer, e difíceis de explicar, porém, vocês se tornaram tardios em ouvir. Então aqui nós temos mais uma marca da apostasia. Agora há pouco nós vimos a dissimulação espiritual. Nós vimos também o engano doutrinário, o esfriamento do amor. Agora nós vamos ver a imaturidade espiritual. E quando ele diz a respeito disso, nós temos que procurar no contexto qual é o assunto em foco. Observe aqui, no versículo 5, deste mesmo capítulo 5 de Hebreus. Assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote, mas o que lhe disse assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou parar aqui por causa do tempo, mas se você segue lendo, você vai ver que ele está falando de um dos assuntos mais elevados desta epístola aos Hebreus. O sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nesse versículo 11, ele diz, a respeito disso, isto é, a respeito deste glorioso assunto, que é o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, eu tenho muitas coisas para lhes dizer, e coisas profundas de explicar. Porém, não posso fazer porque vocês se tornaram tardios, a palavra aqui é preguiçosos, sem interesse. Vocês perderam interesse das coisas elevadas. É como se ele dissesse, vocês estão tendo interesse nas coisas superficiais. Aí ele diz aqui, vocês se tornaram tardios em ouvir, porque depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser maduros, mas têm de necessidade de leite e não de alimento sólido. O assunto do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque é um assunto sólido, mas eles não poderiam aprender sobre isso. Irmãos, será que nós nos damos conta da grandeza deste assunto na Epístola aos Hebreus? Será que nós podemos ver a grandeza das glórias do nosso Senhor dentro deste assunto sobre a ordem de Melquisedeque, ou do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? E aqueles irmãos não poderiam desfrutar disso. Por quê? Porque eles se tornaram imaturos. Olha o que diz aqui o versículo 6, deixando os primeiros ensinamentos. Sabe o que eles queriam viver? A palavra aqui é estoicheia. Eles queriam viver só o ABC da vida cristã. Eles não queriam viver os assuntos sólidos. Eles queriam viver só aquele básico. Não é que o básico não seja importante. Não é que o leite seja importante. Mas nós tomávamos leite e necessitávamos tanto de leite quando éramos bebês. Se você encontra um adulto tomando mamadeira, ele tem um comportamento anormal. E é justamente isso, irmãos. É esse comportamento anormal que é chamado aqui de imaturidade. Olha o que ele diz ainda nesse versículo 6. Prossigamos
em busca da maturidade. Então não tem como prosseguir em busca da maturidade se você quer permanecer na superficialidade, não quer crescer. Alguém acha que isso é vantajoso? Não, irmãos, isso é uma característica forte da apostasia do nosso tempo, porque muitos cristãos se vangloriam da imaturidade, da mediocridade, não tem interesse pelas coisas espirituais, não tem desejo das coisas de Deus. É triste você contemplar esses dias. Há poucos dias, há um tempo atrás, não tem muitos meses, até me lembro, na época do carnaval, eu estava com um grupo de jovens, perguntei se eles conheciam o livro de Gênesis. Eles disseram que conheciam. Eu falei, então vocês poderiam citar os 7 patriarcas? Eles não conseguiam identificar os patriarcas. Eles não conseguiram identificar algumas das principais visitas do Senhor a Abraão. Eles tinham dificuldade com coisas pequenas. Então aqui o problema é que nem leite eles estavam tomando. Assuntos que nós já deveríamos ter passado. Poderíamos estar vivendo uma realidade maior, mais sublime, mas ainda queremos viver na periferia. Isso é imaturidade, isso é apostasia. Meus irmãos, se nós chegamos à conclusão que é este o tempo da terrível apostasia, que foi profetizada por Paulo, como que nós vamos permanecer? Será que vamos ficar sentados, acomodados? Será que não é momento de nós, tanto de maneira pessoal como congregacional, estarmos diante do Senhor, nos arrependermos, e cada um de nós, eu e você, confessamos as nossas deficiências, confessamos a nossa falta de amor, confessamos o nosso engano doutrinário, a corrupção, a dissimulação, a imaturidade, e pedir ao Senhor, Senhor, derrama colírio nos nossos olhos, colírio, para que nós vejamos que o Senhor, de fato, está voltando. Que essa é uma hora sublime para nós. Coloca azeite na nossa candeia. Derrama do teu azeite na nossa candeia. Meus irmãos, para encerrar, eu quero só fazer uma leitura aqui em Cantares. Queria apenas deixar esses pontos para a meditação de todos vocês, esses 4 sinais, essas 4 marcas da apostasia dos nossos dias. Mesmo tendo sido colocado rapidamente, mas encorajo os irmãos a refletir diante do Senhor sobre esses assuntos. Que isso sirva de um caminho de oração diante do Senhor, pela sua vida, de intercessão pelos irmãos, pela sua casa, pela sua família, pelo seu cônjuge. Nós não podemos brincar nessa hora, irmãos. Eu digo para vocês, nós não podemos brincar. Vida cristã é vida de responsabilidade. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus colocou no homem foi responsabilidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominai. Está vendo aqui? Responsabilidade. Essa é uma palavra que deve caracterizar a nossa vida espiritual em todas as esferas. Nós não podemos brincar, irmãos. O Senhor tem nos dado muita alegria, muito gozo no nosso caminhar uns com os outros, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de brincar com o tempo, de brincar com a nossa responsabilidade, com os encargos, com o nosso serviço, com as virtudes de Cristo, com a obra do Espírito Santo, com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar.
É um momento que precisa ser vivido com muita seriedade. Veja aqui, irmãos, capítulo 3 de Cantares, e aqui eu termino e depois vamos buscar uma luz no 5. Preste atenção nessa leitura, são apenas 5 versículos. Pelas noites procurei meu leito, aquele a quem ama minha alma. Procurei-o e não o achei. E disse, levantarei agora, darei voltas pela cidade, pelas ruas, pelas praças. Procurarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondam pela cidade. E lhes disse, viste aquele a quem ama minha alma? Apenas passei deles um pouco. Logo achei aquele a quem ama minha alma. Agarrei-o e não o soltei. Até que o introduzi na casa de minha mãe, na alcova daquela que me deu a luz. Conjuro-vos, ó donzelas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis, nem façais velar meu amor, até que o queira. Quando ela diz aqui, meu amor, é o seu amado. Não é o amor dela, é ele que é o amor dela. Não o desperteis. Não procurais atrair o meu amor, ele, o meu amado. Então essa palavra, amor aqui e amado, são sinônimos. Você vê aqui, irmãos e irmãs, aqueles 2 textos que nós lemos, de Hebreus capítulo 9, versículo 28, e 2 Pedro 3, 12, aqui ele. Então nós começamos na introdução com esses textos e vamos terminar com essa ilustração aqui. Você vê o coração de uma noiva que ama o seu noivo. Ela acordou, irmãos, e não viu ele do seu lado. Quando ela percebeu que ele não estava do seu lado, o que ela fez? Ela se levantou agora, olha a frase, levantei agora, rapidamente. Ela se levantou e saiu à procura dele até encontrá-lo, porque ela anelava, ela o buscou ansiosamente até encontrá-lo. Ela não teve sossego enquanto não o encontrou. Ela arriscou sua vida até achá-lo. Agora percebe, tempos passaram. Veja o capítulo 5 agora, a partir do versículo 2. O mesmo quadro, a mesma noiva, porém, alguma coisa mudou. Veja que a ideia que você tem no versículo 1 do capítulo 3 é que ela estava acordada. Agora aqui no capítulo 5 diz, eu dormia. Sabe o que é isso, irmãos? Apostasia. Agora veja o que é apostasia. Eu dormia. O Senhor diz assim, desperta tu que dormes. Levanta-te dessa morte espiritual, porque Cristo vai derramar luz sobre sua vida. Então ela diz aqui, eu dormia, meu coração velava, e a voz do meu amado que chama, abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, perfeita minha. Você percebe, irmãos? Da primeira vez, ela simplesmente notou que ele não estava, ela levantou agora, imediatamente. Agora ela dormia, e a voz dele entra pela fenda da porta, e ele chama, mas ela não é capaz de levantar. Ela não levanta. Ele chama, amada minha, pomba minha, amiga minha, perfeita minha, porque minha cabeça está cheia do orvalho, porque ele está lá fora. Isso é Laodiceia, irmãos. Laodiceia, o Senhor está fora. Meus cabelos estão cheios da gota da noite. Agora ela diz, ela pensa nela, despi-me da minha roupa. Como vestirei? Ela está pensando nela. Ela está tão acomodada. Ela está tão bem naquela cama. Por que ela vai se levantar? Eu já me despi. Por que eu tenho que me levantar? Ela não se importa, ela não se interessa. O seu amor esfriou. O amor esfriou. Ela abandonou o melhor do seu amor. Outrora ela dizia para as donzelas, não desperte o meu amado. Não desperte. Não busque o meu amado. Ela tinha ciúmes dele. Acabou o seu anelo por ele. Você percebe?
Lavei meus pés, como sujarei? Que coisa triste, irmãos, este quadro aqui. Ele diz: meu amado meteu a mão pela fenda da porta, porque ele é um amado insistente. Ele fala, ela não ouve. Ele mete a mão pela fenda da porta. Ele está batendo, a sua voz está ali na porta, batendo, mas ela não quer se levantar. Aí ela diz assim: meu coração se comoveu dentro de mim. Levantei-me para abrir ao meu amado, e minhas mãos destilaram mirra. Meus dedos a mirra que corria sobre a maçaneta do ferrolho. Abri a meu amado, porém, meu amado se tinha ido. Veja o quadro lá das Virgens Nécias. Quando elas chegam e batem na porta, e a porta está fechada. Irmãos, qual será o sentido da santidade de muitos quando a porta estiver fechada? Qual terá sido o valor da fé, do amor que muitos tentarão, da adoração que muitos expressarão, quando o Senhor já tiver buscado a sua amada noiva? Estão entendendo, irmãos? Aqui você vê um quadro. Abri ao meu amado, porém meu amado se tinha ido, e atrás do seu falar saiu minha alma. Busquei-o. Olha que tristeza, irmãos. Ler isso aqui, precisamos da ajuda do Espírito Santo para sentir o peso dessas palavras. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondam pela cidade, bateram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó donzela de Jerusalém, se achardes o meu amado, que lhe façais saber que estou enferma de amor. Tanto amor, porém no tempo errado. Primeiro ela dizia: não desperte o meu amor, não desperte o meu amado. Agora ela diz: eu estou enferma de amor. Irmãos, a hora é agora. Essa é a hora que nós precisamos demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa sinceridade, todo o nosso anelo por Ele. Porque fazer isso depois que Ele veio e buscou a sua amada igreja, será inútil o nosso amor, será inútil a nossa sinceridade. Então, estes 2 capítulos oferecem para nós 2 quadros, que temos que ler e ir aos pés do Senhor, e dizer: Senhor, eu não quero ser esta noiva do capítulo 5, faz de mim essa noiva do capítulo 3 de Cantares, que eu anele por Ti a cada dia, que eu possa anelar Tua presença desesperadamente, que eu possa Te buscar a todo tempo, a toda hora, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, que a Tua presença possa ser o alvo da minha vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que Deus vos abençoe. Pai, nós Te agradecemos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer a Tua obra em cada um de nós. Senhor, Tu conheces o nosso coração, a nossa condição, o nosso andar, o nosso viver. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos nesta hora. A Tua igreja aqui em Londrina, Tua igreja em Goiânia, em São Lourenço, Maringá, Teu povo neste país, que tem Te buscado, Senhor, mesmo tendo poucas forças, mas nós temos batalhado pelo Teu nome. Há um remanescente do Senhor nesta hora, vivendo neste mundo, aqui nesta terra, com tanta dificuldade, com tanta luta. Que esta palavra, Senhor, não seja para nos condenar, que esta palavra seja para nos levantar, que esta palavra seja a voz do Senhor batendo na porta do nosso coração, e que nós possamos abrir para que o Senhor possa entrar e ter conosco um jantar à luz de vela, Senhor. Talvez nós não tenhamos visto o quanto temos nos afastado de Ti, o quanto estamos distraídos, o quanto estamos envolvidos em coisas e por coisas
que tem nos roubado de Ti. Nosso amor tem esfriado. A iniquidade tem nos corrompido. Senhor, ajuda-nos. Desperta o nosso amor nesta hora por Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha fazer uma obra grandiosa em cada um de nós. Uma obra de cura, uma obra de restauração, uma obra de transformação. Nós carecemos de Ti neste momento, Senhor. As trevas estão tomando esta terra. Senhor, nos liberte dessas trevas espirituais. Derrame a luz da Tua palavra no nosso coração para que possamos caminhar na Tua luz. Ajuda-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Vem nos ajudar, Senhor. Este é um momento tão importante para nós. Porque, Senhor, até onde conseguimos ver na Tua palavra, possivelmente nós seremos aquela igreja que vai encontrar com os santos nos ares, e depois iremos para o encontro do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos perder esta hora. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos neste momento, guarda-nos deste mundo mau. Te pedimos, no poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém.